O Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe a cada um. Mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Hoje é dia de culto, Santa Ceia, melhor ainda. Mas que você possa se alimentar mais um pouco com esse pão diário. Onde se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, versículos 7 ao 10. Se puder acompanhar a leitura, melhor ainda. Abra sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e escolhe a esquerda, e irei para a direita. E se escolher a direita, escolherei ir para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor tenha destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aleluias, louvado seja o Senhor. Irmão, o título de hoje é Ande com Deus. Esteja com Deus. Irmãos, aqui enquanto Ló estava perto de Abraão, a vida de Ló ia muito bem, né? Prosperava, tinha fazendas, mulher, tinha gado, servos, né? Mas chegou um certo tempo que ele estava tão próspero de um jeito que houve contenda entre os pastores. E Abraão pegou e fez uma proposta: ó, parte de mim, se tu quiser ir para a direita, eu irei para a esquerda, se tu quiser para a esquerda, eu irei para a direita. Mas não haja contenda, porque somos irmãos. E Ló, irmão, sem pensar, agiu logo. Olhando para a campina, viu que era bem regada. A Bíblia mesmo declara que era como o jardim do Senhor. Então, era muito bela a paisagem. Mas nem tudo aquilo que se parece belo é bom. Principalmente aos olhos do homem, que o homem vê aquilo que ele cobiça, né? E assim Ló foi, se apartou. Abraão, no versículo 18, no final, ele disse que quando chegou lá, ele armou a tenda e erigiu um altar ao Senhor, né? Para o Senhor. Esse é o servo de Deus, fazendo tudo conforme os pensamentos de Deus. E Ló, no versículo 12, disse que ele só armou suas tendas até chegar em Sodoma. E no 13 disse que os homens de Sodoma eram más, né? Irmãos, eu separei uns versículos aqui, também você pode acompanhar posteriormente. Depois que Ló, irmão, se separou de Abraão, a vida dele não andou muito bem, não. 15 anos, mais ou menos, ele viveu lá nas campinas, lá para a banda de Sodoma e Gomorra. E aconteceu que no capítulo 14, versículo 12, Ló teve uma guerra lá entre os reis lá e Ló e sua família foi toda sequestrada. Deus permitiu que Abraão soubesse. Abraão foi e resgatou Ló com sua família. Mas mesmo assim, Ló ficou apartado de Abraão. Ou seja, é como se o homem tivesse apartado de Deus. Ele deixou claro que ele queria viver a vida dele. E no versículo 19, irmão, como eu já tinha falado no 13, versículo 13 do capítulo 13, a Bíblia fala que lá os homens eram muito maus. No capítulo 19, versículo 8, diz que os homens lá, eles tentaram até contra os anjos. Deus mandou os anjos para resgatar Ló, para tirar antes a destruição, mas os homens queriam os anjos. Olha só a oferta de Ló. Lá no versículo 8 do capítulo 19. Eu tenho duas filhas, virgem, façais delas o que vocês quiseres, como for bem o seu vosso pensar e seu querer. Ao ponto de Ló chegou, irmão, por ter se apartado de Deus, tendo que entregar até suas filhas, mas assim, menos ruim não aconteceu. E os anjos saíram cegando o povo e retiraram Ló de lá. No capítulo 19, ainda, versículo 26, diz que a mulher de Ló virou estátua, devido a Ló ter olhado para si, buscado prosperidade, viver sua vida conforme seus querer.
Ló acabou perdendo sua esposa também. Foi mais uma perda grande que Ló teve por ter se apartado de Deus. Que Abraão é uma representação de Deus, né? E Ló é como se fosse nós, né? Como o título fala, ande com Deus, não se aparte de Deus. Então, meus irmãos, busque sempre estar nos caminhos do Senhor. Não seja Ló que se apartou de Abraão porque achou a terra lá maravilhosa, né? Aos olhos dele era muito boa, dava para viver tranquilo e calmo, mas no final das contas, irmão, só foi desgraça para a vida de Ló. Nem tudo que aquilo que nós pensamos ser bom para nós não vai ser, irmão. Vai ser só destruição posteriormente, irmão. Não pode ser naquele momento. Porque o diabo, quando for te destruir, querer te destruir, ele não vai chegar a te atacar de uma vez. Ele vai chegar na sorrateira, como foi lá nos pastores. Começou nos pastores, se apartaram. Abraão fez uma proposta e Ló acatou logo a proposta de se apartar. Em vez de ter falado, não, meu tio, eu quero estar contigo porque eu sei que Deus é contigo. Eu quero andar conforme as tuas vontades. Porque até mesmo Abraão, pela lei, ele tinha autoridade sobre Ló. Mas Abraão deixou a decisão com Ló. Justamente é com a gente, irmão. Deus vai nos deixar a decisão com a gente. Para onde a gente quer seguir. Se quer seguir reto, avante para o alvo, ou se quer olhar para a direita e olhar para a esquerda, se apartar dos caminhos de Deus. No capítulo 19, versículo 29, mano, na destruição de Gomorra, Deus se lembra de Abraão e salva Ló. Novamente, Ló é salvo por intermédio de Abraão. Se não fosse Abraão, Ló já tinha sido destruído, porque Ló também fazia parte das promessas de Deus para Abraão. Ó, te abençoarei tu e tua semente, a tua descendência. Amém, irmãos? No versículo 30 do capítulo 19, diz na parte B, Ló chegou a morar em cavernas com sua filha. A desgraça foi tremenda na vida dele, que ele deixou de ser um homem próspero, que tinha fazendas para morar em caverna, junto com sua filha. E uma desgraça pior, irmão, que no versículo 31 do 19, as filhas de Ló pensavam, porque Ló estava velho, pensavam que não existia mais ninguém. E elas, meu irmão, felizmente estruparam o próprio pai. Armaram a primogênita com a mais nova, fizeram um plano, embriagaram o pai e uma após a outra se deitou com o pai, que hoje são os amonitas e os amorreus, dois povos que até hoje ainda guerreiam contra o povo de Deus. Você veja, irmão, o que acatou a vida de Ló quando ele se apartou de Deus. Até sua descendência virou inimigo do povo de Deus. E quanto a descendência de Abraão é uma bênção na terra, que era passear mesmo para Ló também, não foi. Porque Abraão, ele foi lá, erigiu um altar ao Senhor, continuou sempre nos caminhos de Deus. E Ló se apartou dos caminhos de Deus. E aí, irmão, o que vai acontecer com você se você não continuar andando nos caminhos de Deus? Se você preferir buscar os seus interesses, busque os interesses de Deus, salve você, salve a sua família, que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Que se tu crer, será salvo tu e tua casa. Recebe, irmão, a bênção, a vitória. E salva a ti mesmo e aqueles que tu diz que tu ama. Busque a Deus, não se aparte dele. Ande lado a lado com ele. Assim que eu peço, em nome do Senhor Jesus, que hoje que ele te abençoe, que te guarde, que você possa acatar e receber essa palavra com muito amor. Que Deus te abençoe, um bom dia e fica na paz do Senhor. Amém.